Como consertar um fone de ouvido? Colando fones defeituosos. Localize o problema. Coloque os fones de ouvido na orelha e ouça uma música. Assim que os fones começarem a apresentar problemas, preste atenção e veja de onde o problema está vindo. O áudio está cortando apenas em um lado? É possível que haja um curto daquele lado específico. Não está saindo som algum? O curto deve ser próximo da ponta do fone, que se conecta ao dispositivo de som. Caso tenha outro fone por perto, ligue-o e veja se o problema não está vindo do dispositivo de som. Por exemplo, se os dois pares de fone apresentarem o mesmo problema quando conectados ao seu iPhone, pode ser preciso conectar a entrada de fone do celular, não os fones de ouvido. Torça o cabo até que os fones voltem a funcionar. Dobre, estique e mexa o fio ao redor do ponto de curto. É possível que eles voltem a funcionar em algum desses momentos, já que as pontas em curto se conectam por acidente. Quando o fone estiver funcionando normalmente, segure-o com firmeza. Mexa o fio com bastante calma, de forma que seja possível parar assim que ele estiver funcionando. Em ocasiões raras, o fio quebrado estará no centro do cabo. Sempre teste todo o comprimento do cabo para encontrar o ponto problemático. Cole uma fita no cabo para mantê-lo na posição funcional. Continue fazendo pressão no fio com uma mão e use a outra mão para enrolar uma fita adesiva firme ou fita isolante no ponto de curto. A fita vai comprimir a cobertura do cabo, mantendo o contato na fiação interna. Desde que não remova a fita, o fone deve continuar funcionando normalmente. Se possível, dobre o cabo sobre ele mesmo no ponto de curto e cole as duas partes com a fita. Assim, você minimiza bastante a movimentação na região e mantém o reparo por mais tempo. Avalie se não compensa mais comprar um fone novo. Colar os fones defeituosos com fita pode fazer com que eles voltem a funcionar, mas o reparo ainda é apenas temporário. Caso os problemas continuem acontecendo, é melhor investir em um fone novo ou em um reparo mais profundo. Por sorte, hoje em dia existem fones por valores bem pequenos. É possível encontrar fones de ouvido por valores a partir de R$ 20 na internet ou em lojas de eletrônicos. Caso tenha investido bastante nos fones e eles estejam na garantia, veja se é possível enviá-los de volta ao fabricante em troca de um modelo novo ou de um reembolso. Confira o manual de usuário do produto para descobrir os termos da garantia. Soldando uma conexão partida. Identifique o ponto de origem do problema. Coloque os fones de ouvido em suas orelhas e ouça com atenção para ver onde o som está cortando. Se um dos lados estiver completamente mudo, sinal de que deve haver um curto na fiação daquele lado. Se não sair som nenhum, é possível que o dano esteja na ponta do fone. Abra o fone de ouvido defeituoso. Use uma ferramenta pequena e fina para isso, como uma chave de fenda ou um canivete. Insira a ponta da ferramenta no ponto em que as duas metades do plástico se encaixam e faça força para abri-las, a menos que o fone tenha sido feito para ser aberto. Pode ser preciso colá-lo com cola instantânea para fechá-lo após o conserto. Analise a fiação em busca de problemas de conexão. Você deve observar dois fios de cobre dentro do fone.
cada um indo na direção de um diferente terminal ao redor da placa de circuito circular. Procure por fios quebrados ou desencaixados do terminal. Se os dois fios estiverem no lugar, sinal de que o problema de conexão pode estar em outra parte do cabo. Remova a ponta do fone. Se o problema estiver nela, é possível que o fio solto não esteja em nenhum dos fones de ouvido, mas sim na ponta que se conecta ao telefone, computador ou rádio. Nesse caso, remova a cobertura de plástico da ponta e descasque a capa de borracha, expondo a fiação. Agora você poderá aplicar a solda conforme necessário. Alguns fones têm pontas com coberturas de plástico removíveis, bastando rosqueá-las. Em outros fones, entretanto, é preciso puxar com força. Remova a solda antiga dentro dos fones antes de prosseguir. Coloque a ponta de um pavio de solta sobre um pedacinho de solda onde o cabo em curto se desconectou do terminal. Aqueça o pavio com o ferro de sonda, bem onde os dois materiais se conectam. O cobre trançado do vaio vai coletar os resíduos da solda antiga, liberando o espaço para a nova. Os pavios de solda podem ser encontrados em lojas de materiais eletrônicos ou de materiais de construção. Depois de remover o restinho de solda, corte a ponta do pavio e repita o processo nos outros pontos em que os fios se desconectaram. Sempre use um pedaço novo do pavio antes de seguir para cada seção. Solde os fios quebrados aos terminais dentro dos fones. Agora que já removeu a solda defeituosa, reconecte os fios soltos aos terminais e pressione um ferro de solda eletrônico com diâmetro de 0,32 contra a junção. Aqueça a solda com o ferro para derretê-la e fixar bem o cabo. Repita o processo em todos os fios quebrados. Se os dois fios estiverem quebrados, reconecte-os aos terminais da placa de circuitos. É uma boa ideia usar uma braçadeira de mesa ou um alicate para segurar o fio e o fone juntos. Durante o processo, conecte novamente todos os fios coloridos aos respectivos terminais para fixar a entrada. Ao soldar fios partidos ao meio da entrada do fone, é importante verificar se os está conectando aos terminais certos. Normalmente, o fio de cobre deve ir ao terminal central maior. O fio vermelho deve ir ao terminal direito menor. E o fio verde deve ir ao terminal da esquerda. Conectar os fios aos terminais errado não vai resolver seu problema. O fone continuará sem funcionar. Se foi preciso arrancar a entrada do fone para revelar os fios quebrados, compre uma nova entrada e solde os fios aos terminais seguindo as instruções do fabricante do produto. Em algumas entradas de fone de reposição, basta inserir o fio quebrado no furinho do terminal algumas vezes, sem que seja preciso usar solda. Teste o fone e veja se ele está funcionando. Conecte o fone e bote uma música para tocar e ver se o som está saindo pelos dois lados. Depois de consertar os danos à fiação interna, o fone deve estar como novo. Agora é só curtir. Caso continue sem som, é possível que a solda não tenha fixado ou que você tenha conectado os cabos coloridos aos terminais errados. Tente de novo para corrigir o problema. Não vale a pena, pelo trabalho ou pelo lado financeiro, consertar curtos no meio do cabo. Se acha que o problema está no meio da extensão do cabo,
É melhor comprar um fone novo mesmo. Prolongando a vida útil de um fone de ouvido. Na hora de desconectar o fone, puxe-o pela base, não pelo fio. Sempre que for conectar ou desconectar o fone de ouvido do computador ou celular, segure-o pela base de plástico para minimizar o risco de desconectar algum dos fios internos do cabo. Puxe devagarinho e com cuidado, sem fazer força. Guarde os fones enroladinhos ou em um estojinho quando não estiverem sendo utilizados. Desconecte o cabo do seu dispositivo e enrole-o, formando um círculo solto ao redor da sua mão. Em seguida, coloque o cabo sobre uma superfície plana para que ele não acabe se emaranhando. Caso queira proteger o fone ainda mais, coloque-o em um estojinho para transportá-lo com segurança. Jamais deixe o fone embolado no bolso ou enrolado ao redor do dispositivo de som, pois isso vai acabar forçando o cabo ou deixando-o emaranhado. Você encontra estojinhos baratos na internet ou em lojas de eletrônicos. Limpe os fones com frequência. Caso o seu acessório tenha ponteiras de borracha removíveis, retire-as e lave-as com água e detergente neutro para limpar resíduos de cera ou de poeira. Esfregue os alto-falantes com uma escovinha de dente seca para remover acúmulo de sujeira e deixe as ponteiras secarem completamente antes de colocá-las de volta no fone. Nunca molhe o fone, pois ele vai parar de funcionar.